Olá, olá. Vamos falar de um tema bem importante, que é muito prevalente em quem atende pessoas com dor. Bom, meu nome é Márcia Moretti e eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal do YouTube para que você possa receber o sininho e as notificações de aulas que eu e conteúdos de vídeos que eu coloco semanalmente aqui no meu canal. A ideia aqui hoje, além disso, eu peço para você também compartilhar essa aula, que é extremamente importante para quem atende pacientes no seu dia a dia, e, consequentemente, você vai perceber que isso vai ajudar muito você a entender como funciona a tão famosa dor neuropática. Então, vamos lá? Então, comece aqui a entender e fazer a diferença no cuidado do seu paciente. Bora lá. Compartilhe agora esse vídeo no final, se você gostou, e também se inscreva aqui no canal do YouTube ou no Instagram, Facebook, LinkedIn meu, ok? Para que a gente possa entender cada vez mais sobre dor e fazer a diferença e para um próximo nível. Bom, a dor neuropática, vamos lá, é um conceito bastante importante, porque se confunde muito no dia a dia. Tudo é dor neuropática, que é uma classificação dentro das dores agudas. É uma síndrome, Por que síndrome? Porque vem um compilado de manifestações, sinais e sintomas, muito relacionado à lesão primária ou uma doença do sistema nervoso somatosensitivo, seja o sistema nervoso periférico ou o sistema nervoso central. A dor neuropática, ela pode ser iniciada ou causada por uma lesão primária, né, transitória do sistema nervoso periférico central, ou devido até mesmo uma lesão diretamente no nervo, que pode ser responsável por esse dano e, consequentemente, causar essa dor. Geralmente, né, o paciente muitas vezes descreve na sua caracterização da dor, por isso que o papel do enfermeiro é importante, porque o nervo um circuito elétrico, né, que manda mensagem da periferia para o sistema nervoso central. Então, vocês vão entender nos descritores que é muito comum o paciente estar referindo a dor com algumas características bem peculiares da dor neuropática, né? A dor neuropática é uma dor crônica, como eu havia falado, né, que envolve o quê? Sintomas sensitivos, que perduram por mais de 3 a 6 meses. Né? Tem presença aí de fenômenos sensitivos e positivos, sensitivos negativos e positivos, e também presença de fenômenos motores positivos e negativos de fenômenos autonômicos. Ou seja, o paciente pode ter alterações na sua sensibilidade, na sua percepção, no seu fortalecimento, né? No seu tono muscular, na sua movimentação daquele membro afetado, daquela região que seja, mas, às vezes, não necessariamente está envolvendo o quê? Um comprometimento do sistema motor, é mais sensitivo, porque envolve nervos especificamente. A epidemiologia ela é bem prevalente, tem crescido cada vez mais, em torno de 10 a 20%. Se a gente fala de pacientes diabéticos, a neuropatia a neuropatia diabética com alta prevalência, em torno de 80% dos pacientes que têm diabetes e apresentam esse tipo de dor neuropática, que é aquela queimação na periferia, nas pernas, nos pés, nas mãos, proveniente principalmente aquele paciente que tem uma hemoglobina glicada alterada, uma diabetes descompensada, né? É muito comum, assim como tem no diabéticos alterações circulatórias, vasculares, há também a neuropatia diabética que afeta e compromete muito a qualidade de vida desses pacientes. A dor lombar neuropática também é muito prevalente no nosso meio, em torno de 10 a 20%. Então, em algum momento do atendimento da sua realidade profissional, você pode se deparar com pacientes com
dores neuropáticas. Ou até mesmo aquele idoso que, porventura, né, apresentou um comprometimento ou afetado por uma herpes zoster, você pode ter a neuropatia pós-herpética, que é extremamente forte, intensidade, né, excruciante, como a gente fala, e que causa grandes repercussões na qualidade de vida dos pacientes também. As neuropatias periféricas, elas podem ser classificadas como aquelas lesões de origem traumática, como, por exemplo, uma radiculopatia, uma plexopatia, uma lesão de plexo, um acidente, né? Pode acontecer. Compressão de raízes, às vezes uma hérnia de disco comprimindo a raiz do nervo, uma amputação, né? Onde há ressecção daquele membro, causando, então, a dor do membro fantasma, que é um tipo de dor neuropática, as neuralgias do trigêmeo, por exemplo, e as neuropatias de origem oncológica, ou associada à terapia, que é aquela neuropatia, né, decorrência da pós-quimioterapia, que também pode acontecer. Então, são esses tipos de neuropatia periféricas. As neuropatias centrais pode estar envolvida em situações como infarto, esclerose múltipla, acidentes vascular cerebral ou até mesmo lesões medulares. Quais são os descritores? O que o enfermeiro tem que ficar atento? Geralmente, a queixa de dor do paciente, quando você vai fazer sua anamnese, é a dor em choque elétrico, parece que está dando um choquinho, queimação, formigamento, perda de sensibilidade, e também pode indicar uma dor mais lancinante, que não tem uma origem especificamente, porque ela pode ser de origem, né, oriunda central, e que o paciente sempre reclama de uma exacerbação da dor. O enfermeiro ele pode selecionar um instrumento de avaliação da dor neuropática. Hoje nós temos, né, recomendações que você tem questionários de rastreio, que é aquele em que você detecta e pode te ajudar, né, a identificação do tipo de dor neuropática, ou até os questionários onde você já tem o diagnóstico de dor neuropática, você pode aplicar ao seu paciente como um evolutivo do tratamento. Então, vamos entender quais são os questionários de rastreios. Temos o mais simples, que nós geralmente utilizamos no dia a dia, porque ele envolve uma parte bem prática, são são 2 exames com algumas perguntas, né? E se realmente o paciente der positivo, ou seja, mais do que 4 respostas sim, ele tem uma característica da dor dele neuropática. Esse é o DN4, que é o questionário que vai ajudar. Ele compõe a primeira parte de uma entrevista com o paciente, a outra é um exame que você faz no paciente, muito simples, fácil, não dura mais do que 10 minutos e você consegue rastrear a possibilidade daquele tipo de dor do paciente estar envolvido numa condição neuropática. Outro questionário de rastreio é o LANS. Esse é um pouquinho mais extenso, tá? É um questionário que tem várias partes. A primeira parte é do paciente responder. A segunda parte, como a gente pode ver, é um exame de sensibilidade, muito parecido com o DN4, tá? E ainda temos outras alterações oriundas, ou que vêm junto com a dor neuropática, alterações da região, ao toque, né? Uma dor que não geraria dor e pode exacerbar, como a alodínia, que é uma dor como, de repente, passar a mão não gera dor, mas no paciente com a dor neuropática, só de você passar a mão de maneira bem sutil, ele já tem, né, não consegue, já tem um gatilho forte de dor. Então, esse é o LANS, que também é o questionário de rastreio. Esses são os 2 que nós temos disponíveis no Brasil. E o de evolução do tratamento, então já foi feito o diagnóstico, já iniciou o tratamento do paciente, a gente pode usar esse inventário desses sintomas para acompanhar o quê? O evolutivo, a resposta dele ao tratamento.
Geralmente, o tratamento farmacológico, não cabe aqui agora, ele, a primeira linha, ele vem junto com analgésicos, anticonvulsivantes, antidepressivos e opioides, né? Primeira coisa, geralmente, o que as evidências vêm mostrando são os anticonvulsivantes e antidepressivos. Esse é o lance. Então, o que a gente precisa entender quanto enfermeiro? Que a gente precisa começar a acompanhar toda a trajetória desse paciente. Se você realmente quer fazer a diferença, independente da área que você atue, é importante você navegar nesse paciente com uma dor ou qualquer outra dor crônica, neste caso aqui, a neuropática. Por quê? Porque é importante, primeiro, educar o paciente, né? Avaliá-lo, fazer uma boa anamnese, avaliar, fazer um exame físico, utilizando essas ferramentas que eu trouxe, educar o paciente para que ele possa entender o que está acontecendo com ele, para que ele não tenha, né, crenças limitantes, ou até mesmo que tenha conceitos ou conhecimento equivocado que pode ser uma barreira para o tratamento, né? A planejar uma linha de cuidado, né? Uma sistematização onde você possa fazer com que, durante o momento em que você está navegando, acompanhando essa jornada do paciente na sua instituição, você possa proporcionar para ele uma acessibilidade ao tratamento, avaliar as suas condições, as suas necessidades, particularidades, para que ele tenha um desfecho favorável. Você também, enquanto enfermeiro, pode atuar junto à equipe multidisciplinar, fazendo o quê? As amarrações, as discussões clínicas, para que a gente possa tomar a decisão certa do melhor tratamento para aquele paciente de maneira conjunta, consensada, com todo o time que envolve e tem necessidade de atender o paciente com uma dor crônica. E estabelecer junto ao paciente familiar as metas de tratamento. É um tratamento que é prolongado, que envolve a parte farmacológica e envolve também uma parte não farmacológica. E nessa parte não farmacológica é que está a presença do enfermeiro fortemente. As dores neuropáticas, elas podem ter alívio juntamente com práticas como massagens, pode ter práticas como escaldapés, reflexologia, meditação, aromoterapia, né? A prática de atividade física, né, de maneira regular, supervisionada, obviamente, mudança de alguns hábitos que, durante o processo de cuidados e da educação do paciente, você pode detectar aquilo que faça sentido para ele. Inevitavelmente, o controle da dor neuropática envolve o pilar do que é farmacológico, geralmente focado no médico, o que não é farmacológico, focado na equipe multidisciplinar. E dentro da equipe multidisciplinar, que envolve terapias comportamentais, envolve fisioterapia, a gente pode, quanto enfermeiro, usar o laser terapia, usar várias modalidades, como eu já citei, para agregar valor e fazer com que a gente tenha um resultado satisfatório. Nem toda ferida é visível, mas todas devem ser tratadas. Um grande beijo e acesse aqui, compartilhe se você achou ou tem alguma dúvida, mande aqui uma mensagem para mim, acompanhe aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e assine o meu canal do YouTube. Até a próxima aula e o próximo vídeo.